uso do telefone celular está se consolidando como o principal meio para acessar a internet no Brasil. É o que mostra o suplemento de tecnologias de informação e comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, divulgado no fim do ano passado pelo IBGE. Mas isso não significa que brasileiros conseguem conexão sempre que desejam. Um relatório mostra que os telefones encontram a rede 4G em apenas metade das vezes que tentam navegar na internet. E quem está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto é o advogado do consumidor, Luiz Gustavo Muller. Obrigada, doutor, pela participação. Boa tarde. A gente viu aí, né, essa pesquisa aí recentemente divulgada, que apenas metade das vezes que a gente tenta conectar a internet na rede 4G, mesmo o aparelho suportando isso, não consegue, né? Ou consegue só metade das vezes. Isso acaba gerando um prejuízo na velocidade, né, que se conecta à rede. Isso mesmo. Quando o consumidor contrata o serviço efetivamente, ele quer geralmente o quê? O mais rápido e o mais poderoso que tem no mercado. Então, quando você faz uma contratação de um plano, você passa de ser 3G para 4G, você espera realmente essa velocidade maior. E muitas das vezes, a operadora coloca que o problema não é dela, o problema é do seu aparelho. E aí manda informações falando, você tem que refazer uma programação que está errada. Eles nunca assumem o problema. Mas se a gente for verificar, o que a pesquisa coloca é verdade. Em qualquer lugar a gente vê que o 3G sempre aparece. 4G no Brasil é quase que impossível você conseguir ficar durante algum tempo coletivo. Agora, é muito comum as empresas de telefonia venderem pacotes baseados na velocidade, né? Que você vai ter o acesso ali com uma maior velocidade. Se você compra um pacote desse, e a operadora geralmente diz, não pode mudar esse pacote durante um ano, senão você paga multa. Se essas regras mudarem no meio da vigência desse contrato, isso pode ser feito? Não, ele não pode ser feito. O que a gente tem que lembrar é que, por mais que seja um direito do consumidor, todo contrato é baseado em 3 princípios. Seria a função social, pax sunt servanda e a boa-fé. Então, se eu tenho pax sunt servanda, o que está dizendo? Eu tenho que cumprir o que eu estou vendendo, o que eu estou comprando. E o contrato é uma autonomia das partes. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, alterar esse tipo de contrato sem a ciência e sem a aceitação da outra parte. Então, existem vários julgados no país inteiro que realmente condenam a operadora pela essa alteração unilateral. Nada mais é do que essa condenação. Se a operadora mudar o plano, mudar qualquer que seja o tipo, o que o consumidor tem que fazer? Cancelar. E essa carência, essa multa, ela não pode ser cobrada do consumidor. Porque quem deu causa ao cancelamento, quem foi? Foi a operadora. Isso é muito comum quando a gente verifica que as operadoras, por causa do marco legal da internet, elas passaram a utilizar o quê? Novos planos, oferecendo para os consumidores e meio que seduzindo o consumidor a aceitá-los. Mas, na realidade, essa alteração de plano nada mais é o quê? Para fazer você perder algum direito que você tem, que o marco da internet não permite que você perca. Exemplo disso, quando você tem um telefone celular e você efetivamente está navegando na internet. De repente você recebe uma mensagem, seu plano acabou, encerrou. Se esse plano for um plano novo, ele vai falar o quê? Plano encerrou, se quiser continuar utilizando, digite número X, YZ, para a operadora você abrir um novo serviço e você pagar por isso. Paga por isso. Novos planos. No plano anterior, o que ele faz? Ele não pode, de maneira nenhuma, cortar o serviço. Ele pode fazer o quê? Olha, você esgotou o seu plano, no entanto, você vai continuar navegando, mas com velocidade reduzida. Então, esse é um dos motivos que a gente não aconselha ninguém a aceitar essas alterações de plano que faz por telefone, que faz por e-mail, sem nenhum documento formal. E a gente, porque todos nós somos consumidores, verificar esse ponto específico. Vai ter redução? Não vai ter redução? Qual é a capacidade de transmissão de dados? Porque eu tenho duas coisas, são muito diferentes. Eu tenho a capacidade de transmissão e velocidade. Então quer dizer o quê? Eu posso navegar a 3 GB, a 5 GB, a 20 GB, mas eu só posso fazer download no máximo de 40 GB mês. Se estourar 40 GB mês, eu tenho que contratar um novo plano. Doutor, os planos vendidos de internet fixa com limite de dados, eles podem ser vendidos? Eles podem ser comercializados. Para novos contratos ele pode. É permitido fazer isso. Mas o que a gente vê, como a gente já disse, é que
as operadoras, as empresas respectivas, elas ao invés de iniciar um novo contrato, elas querem alterar o seu contrato anterior, fazendo essas seduções de eu vou aumentar o número de canais, eu vou aumentar a banda, eu vou aumentar, vou te dar um telefone, às vezes, e na realidade é tudo mascarado. Ele quer o quê? É diminuir, aumentar a capacidade dele e a capilaridade de atuação. É muito difícil, né, quando a gente fala de pacote de dados, de volume de velocidade, medir isso no dia a dia do consumidor, né? E, por vezes, ele está ali usando a internet 15 dias e que ele pensou que ia durar um mês e acabou. Como é que ele mede isso? Como é que ele gerencia esse uso do pacote de dados dele? As operadoras, por força legal, elas são obrigadas a fornecer esse tipo de software para fazer essa medição. Então, hoje, todas as operadoras de telefonia celular ou que disponibilizam efetivamente o serviço de internet, ela fornece já esse aplicativo. No entanto, a gente sempre aconselha utilizar o da operadora e utilizar o seu particular e que todos os aparelhos hoje, todas as marcas, possuem esse serviço. O próprio sistema dele, no ajuste ou na realidade na configuração, ele permite você zerar mês a mês e você fazer esse saldo. Se a pessoa não quiser encerrar um contrato dela, mas também não está satisfeita com as mudanças que foram feitas sem a permissão dela, por exemplo, como é que ela faz para regulamentar, para regular isso? Regular isso. Eu acho que nosso posicionamento, de que maneira é? Ele não é correr direto para o judiciário. Se eu correr direto para o judiciário, eu vou estar fazendo o quê? Eu não vou estar resolvendo um problema imediato e eu vou trazer mais um problema apenas para o consumidor. Nosso entendimento é, primeira coisa, abrir ocorrência dentro da operadora. Ligar no telefone específico, falar que está descontente, falar que não concorda e pedir uma resposta. Tendo resposta ou não tendo resposta, é interessante fazer o contato com a Anatel. Abrir a reclamação na Anatel. A Anatel tem um prazo reduzido para te dar uma resposta. Se mesmo assim o seu problema não for resolvido, procurar o Instituto de Defesa do Consumidor, os PROCONs. Agora, se não for resolvido nem assim, aí sim procurar um escritório de advocacia, procurar um advogado, devidamente inscrito na ordem dos advogados, e fazer aí sim o seu processo judicial em desfavor da operadora. E se a pessoa se sente lesada por um contrato, em alguma transação dessa, internet fixa ou internet móvel, o que ele faz? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque a gente não pode esquecer que todos somos consumidores, inclusive as empresas privadas. Então a gente tem empresa efetivamente que pode ter um plano de internet reduzido, uma velocidade reduzida, ou até mesmo ficar sem internet. Ela vai procurar realmente um serviço de um advogado e entrar sim com uma ação de indenização, procurar perdas de danos, lucro cessante, inclusive até o dano moral ou a compensação moral, por isso também. Tá ótimo, doutor. Eu conversei com o advogado Luiz Gustavo Mulli, que conversou com a gente a respeito dos direitos do consumidor em relação aos pacotes de internet. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima.